Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai assistir essa live ao vivo comigo, amém? Hoje nós vamos começar a leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos começar o capítulo 1. Olá, Lucimar, seja bem-vinda. Sidneia, seja bem-vinda. Nós iremos fazer a leitura do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, depois uma pequena reflexão, amém? Oremos então para começar essa live, amém? Pai querido e Pai amado, graças te dou por esse dia, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias, elas se renovam a cada dia, a cada manhã e duram para sempre. Obrigada, Senhor, por derramar em nossas vidas o teu imenso amor. Pai, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Invade esse ambiente com o teu Santo Espírito, que seja o teu Espírito através da minha vida, falando, proclamando a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos ler o capítulo 1. Assim diz o Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas.
porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-la diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Um ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aleluia. Glória a Deus por esse capítulo 1 dessa carta poderosa de Paulo aos Colossenses. Paulo, ele escreve aos Colossenses com o propósito de combater os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Neste capítulo, ele começa a advertir os cristãos sobre esse assunto. Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus e compreendam a sua vontade. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo deixa bem claro qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. Isto é, Cristo ser formado em nós. Essa carta nos deixa claro que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que Cristo seja formado em nós. Como Paulo afirma durante essa carta, tudo acontece por causa de Jesus e para Jesus. Amém, queridos? Foi por meio da obra de Cristo que Deus reconciliou céus e terras. Foi por meio da obra de Cristo que Deus reconciliou o Criador da criação, para que agora vivamos como Ele, vivamos para Ele. Jesus é a imagem de Deus invisível, e agora nós também podemos ser. Quando guardamos a sua palavra em nossas mentes, em nossos corações, e renunciamos a nós mesmos, tomando a nossa cruz diariamente para segui-los de maneira fiel. É isso que a gente aprende nesse capítulo. Jesus é a imagem de Deus, do Deus invisível. E nós também podemos ser, quando nós guardamos a palavra dele e renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz para segui-lo.
Somos transformados, meus irmãos, de fé em fé, de glória em glória, e nos tornamos alguém que o Senhor pode contar para expandir o seu reino. É isso que Paulo fala nessa carta. É essa conclusão que eu tiro desse primeiro capítulo. Paulo, esse propósito que ele tem de combater os falsos profetas, os falsos mestres, aos Colossenses, ele fala aos Colossenses, ele adverte aos Colossenses sobre o assunto. Então, isso também a gente deve trazer para os nossos dias. Vigiar, tomar conta, porque o Evangelho não é fácil, não é aquilo que agrada a gente. Seguir o Evangelho não são palavras que vão nos agradar, né? São palavras que vão nos confrontar. Isso é que acontece quando a gente lê as Escrituras, quando a gente estuda a palavra de Deus. A gente não é acalentado com palavras de Deus quer você. Como é que eu vou explicar? Existe hoje no meio da gente igrejas que estão buscando cristãos, mas não para levar a palavra, e sim para encher a igreja. Entende? Encher a igreja dando aos cristãos a facilidade de viver o Evangelho. E viver o Evangelho não é ter facilidade. Viver o Evangelho é renunciar às nossas vontades, é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Claro, nós quando estamos na presença de Deus, a gente tem alegrias, essa alegria que é incomparável à alegria do mundo, a alegria da paz que excede todo entendimento, a alegria que mesmo passando por dificuldades, passando por momentos de tribulações, a gente consegue passar com sabedoria, com discernimento, a gente consegue passar sem ansiedade, porque a gente sabe que quem está à frente dos nossos problemas e da nossa vida hoje é o Senhor. Essa é a alegria, essa é a facilidade que a gente tem, mas não a facilidade de que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. Entende? A gente precisa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Muitas das vezes a gente ora e não ouve nada de Deus. Não ouve respostas. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E não nos esqueçamos, irmãos, que muitas das vezes só o fato de Deus estar em silêncio, ele já está nos abençoando, nos dando livramento daquilo que a gente pediu. Muitas das vezes o que a gente pede não é para a gente. E Deus se cala. Muitas das vezes Deus se cala para que no momento oportuno Ele dê a bênção para a gente. Por quê? Porque Ele quer nos amadurecer primeiro. Ele quer nos preparar para receber a bênção. E se a gente não estiver preparado e pronto, a gente vai desperdiçar e jogar a bênção fora. Então a gente aprende no Evangelho do Senhor, a gente aprende na palavra do Senhor a andar conforme a sua vontade, em obediência e santidade, e não se deixar levar pelo evangelho falso, pelo evangelho fácil. Viver o evangelho, seguir a Jesus, não é uma vida de facilidade, é uma vida de renúncia. E aquele que renuncia à sua própria vontade, toma a sua cruz e segue ao Senhor, está pronto para levar a palavra, como diz, né? Para expandir o reino de Deus. É essa a ordem que Ele nos deu, né? Ide, pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E é isso que a gente precisa fazer. E é isso que Paulo faz nesse primeiro capítulo
da carta aos Colossenses. Ele adverte aos Colossenses, né, para tomarem cuidado com os falsos mestres que tentavam se infiltrar na igreja. E é o que a gente precisa também tomar cuidado. Amém, irmãos? Que a gente tenha sabedoria e discernimento para entender que viver o Evangelho é renunciar à sua própria vida. É abrir mão dos prazeres desse mundo e viver em obediência buscando a santidade. Não existe outro meio de agradar a Deus se não for obedecendo a Ele e buscando viver uma vida de acordo com a sua vontade. Porque nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos de imediato o Espírito Santo de Deus. E a gente também recebe a santidade. A gente precisa praticar, buscar cada dia mais e mais andar conforme os seus mandamentos, andar conforme as suas leis. É isso que a gente aprende, meditando na palavra, lendo a palavra, vendo os testemunhos. É maravilhoso, gente, contemplar a criação do Senhor, contemplar a face do Senhor. Andar em santidade é buscar andar como Deus gosta de ver que a gente anda. Porque esse mundo, ele nos distrai, a gente precisa vigiar para que a gente não se distraia com as coisas desse mundo. Por isso é tão importante que a gente foque na palavra do Senhor, que a gente foque a nossa vida em ter momentos de intimidade com o Senhor, momentos de oração a sós com o Senhor, se dedicar algumas horinhas do seu dia lendo a palavra, porque é através das escrituras, através da palavra, que você vai alimentar a sua fé e você vai conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Amém, queridos? Essa foi a leitura do primeiro capítulo de Paulo aos Colossenses, e amanhã a gente lê o segundo capítulo. São 4 capítulos apenas a carta de Paulo aos Colossenses. Tá bom? Vamos orar então para terminar essa live. Meire, seja bem-vinda. Laís, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Que essa leitura esteja edificando a vida de vocês, esteja animando vocês. O propósito que Deus colocou no meu coração em fazer a leitura da palavra dele através da internet é animar cada um a fazer o mesmo. Não tenha vergonha de falar do Senhor, não tenha vergonha de levar a palavra, o plano da salvação, de falar do amor de Deus para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho. Não tenha vergonha, fale, tenha coragem. Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de ousadia. Amém? Que Ele nos capacite, né? Que Ele nos capacite todos os dias a levarmos a sua palavra, através de conhecimento da palavra, através da sua unção, através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E é o próprio Deus habitando em nós, e é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá autoridade, que nos dá discernimento. É Ele que derrama em nós a sua unção. Então que sejamos servos do Senhor, porque todos, sem exceção, todos somos servos do Senhor. Estamos aqui para servi-lo. Amém? Que a gente entenda que viver o Evangelho, a gente precisa sair dos holofotes, a gente precisa ser humilde, a gente precisa amar o outro, amar o próximo, como ele nos ama, como nós amamos a nós mesmos. É isso que a gente aprende
através da palavra do Senhor. Vamos orar para terminar esse capítulo. Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada por essa leitura, obrigada porque é muito bom a gente meditar, a gente entender a sua palavra. A gente, quando abre a tua palavra e lê, é o próprio Deus falando conosco. O Senhor fala através da sua palavra conosco. O Senhor nos mostra por várias vezes aquilo que devemos ou não fazer. Nos ajuda, Senhor, a te entender. Nos ajuda a ter ouvidos sensíveis à tua voz. Porque sabemos que só vamos conseguir ouvir o Senhor se meditarmos de dia e de noite na sua palavra. Só vamos poder te ouvir tendo intimidade contigo. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo que aqui aprendemos, tudo que lemos, que não deixemos o conhecimento ficar apenas nas nossas mentes como um ensinamento da letra. Não, Senhor, que a gente coloque nos nossos corações tudo que aprendemos e que coloquemos em prática no nosso dia a dia. Continua conosco, Senhor, ministrando em nossas vidas, nos abençoando, transmitindo através da tua palavra mais fé, mais fome de te conhecer. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.